Então nós temos algumas coisas que são diferentes realmente, tanto nas iniciações quanto nos cultos. Olá, meu nome é Moncler, eu sou de Airá, sou do Palácio de Ansan e vim conversar com vocês um pouco mais sobre a minha tradição, que é a tradição Nagô. Dentro da nossa tradição Nagô, tanto pode-se ter o adocho ou não, ou ter algo que é praticamente igual ao adocho, é equivalente ao adocho. Então nós temos tradições dentro do Nagô que adocham e tradições dentro do Nagô que não adocham, mas usam algo que é equivalente ao adocho. Então, já falei para vocês desses ogãs e equedes, como elas são iniciados dentro da minha tradição, do Nagô, que eu pratico, e respeito as outras tradições que não fazem, que fazem o ogã, etc., de outra forma, respeito, mas dentro da minha tradição sempre foi assim. É lógico que o ogã ele pode ser raspado e de repente nunca dá orixá, e ele vai ficar como ogã o resto da vida. E na verdade é muito mais as pessoas que não são ogãs, né, que é o dito ogã, que não tem essa palavra, né, não tem esse mesmo peso do ogã no queto, por exemplo. O ogã para a gente é outra coisa. Então, mesmo não sendo um ogã, ele sendo rodante, e ele, se ele souber tocar o ilu, porque nós usamos ilu, nós não usamos atabaques. Então, se ele souber tocar o ilu, ele pode tocar, dentro da minha tradição. Algumas não permitem, mas dentro da minha tradição sempre permitiu. E até mesmo os ogãs, que eram, bem dizer, nomeados ali para ser ogãs, eles podem, em algum momento, o orixá encostar, né, ali o orixá vir e tudo mais. Então, já é diferente. Mas isso não quer dizer, não tem ninguém, é uma bagunça. Não, é uma coisa bem definida. Alguns ogãs, às vezes, nunca dão transe, mas outros acabam por dar transe sim. Às vezes até na iniciação mesmo, alguns ogãs dão transe. Outros pode ser depois, etc., mas dão alguns. Uma das coisas que existe dentro da nossa tradição é o culto ao Orumilá. Sempre existiu desde 1800 e acho que 90, 1900, sempre existiu essa tradição do culto ao Orumilá em Recife, em Pernambuco, né? Dentro do Nagoiba, sempre existiu. Não aconteceu dos anos 80 para cá, como às vezes aconteceu com a vinda de algumas tradições iorubás mais novas, mais recentes para cá. Acabou se disseminando um pouco mais, né, o culto ao Orumilá. Mas a gente sempre cultuou, a gente sempre fez. A gente usa, inclusive, algumas coisas, né, algumas cantigas, etc., né, algumas que a gente chama toadas. Então a gente usa algumas toadas, né, para Orumilá e faz um culto específico a Orumilá, principalmente para se fazer a panela de Iemanjá, a cesta de Oxum, que a gente chama, ou presente de Iemanjá, presente de Oxum, presente ao Olokun. Então a gente faz exatamente esse culto ao Orumilá. É muito enraizado na nossa tradição. Sempre foi. Não é dos anos 80 para cá, nem dos anos 60, 70, nada disso. Sempre foi enraizado na nossa tradição o culto ao Orumilá. O culto a Olofim também é algo que eu nunca vi em outro local, e nós temos em Pernambuco o culto ao Olofim.
A nossa tradição ela é um pouco diferente desse nagô tradicional da Bahia, que se vê na Bahia, né? A nossa tradição nagô de Pernambuco, ela tem alguns pontos diferentes, como o culto ao Lumilá, culto a Eguns. Nós cultuamos Eguns no mês de novembro, nós temos locais específicos para isso. Então, no mês de novembro, a maioria das casas, né, de Pernambuco, elas cultuam a Eguns, aos nossos ancestrais. E sempre foi assim, a gente sempre fez dessa forma. Não é um culto exatamente de Baba Yaga, mas é um culto bem parecido. E nós temos essa tradição já há centenas de anos acompanhando a gente. Muda-se, lógico, de uma casa para outra, de uma raiz para outra, mas ela tem essa base muito parecidas das casas, até mesmo algumas casas de Jejinagô, em Pernambuco. Aliás, o nosso Jejinagô é muito diferente do Jejinagô, né? A pertença de Jejinagô em Pernambuco, ela é um pouco diferente. Ela é parecida com o Queto? É parecida com o Queto, mas não é exatamente igual às tradições Queto ou Efã, né? Então ela é diferente. A gente tem a nossa tradição, que se assemelha muito, lógico, às tradições, porque é Yorubá, mesma língua, mesma base. Na nossa tradição se cultua os seguintes orixás: Exu, Ogum, Odé, Nana, Obaloaê, Ossan, Oxum, Iemanjá, Xangô, Oiá e Oxalá. Nós dificilmente, antigamente, a gente ouvia falar de um filho de Obá. E muito mais raro ainda era um filho de Euá. A gente nunca raspou, dentro pelo menos da minha tradição, a gente nunca raspou um filho de Euá. Obá, algumas casas de Pernambuco raspavam, né? E Euá era difícil, pelo menos que eu tenha certeza de alguma casa que tenha feito, eu não tenho, nunca ouvi. Mas a gente não cultuava. E alguns orixás, por exemplo, como Logum-Edé, Oxumaré, como é que fica? Então, muitas das casas de Pernambuco eram dupla pertença, vamos dizer assim, de nação, exatamente Nagô e Jejinagô, por essa questão dos filhos de Logum-Edé, os filhos de Obá e os filhos de Oxumaré, porque né, no Nagô não se cultuava esses orixás. Então a gente tinha essa questão do Jejinagô, onde a gente ali a gente conseguia e tinha, vamos dizer assim, fundamentos para se mexer com esses orixás, não dentro do Nagô. E logicamente que isso é muito ligado a cada casa, a cada tradição. Tem casas que hoje se entrelaçaram com o Jejinagô de uma tal forma que a gente não consegue diferir mais. Mas tem casas que ainda continuam, que seguem uma certa tradição e continuam daquela mesma forma. E o Jejinagô, lógico, sempre dentro de Recife, sempre foi diferente do Queto e diferente do Jejinagô da Bahia mesmo. A gente tem muitas semelhanças, né? Mas tem algumas diferenças dentro da nossa tradição de Pernambuco. Dentro da nossa tradição do Nagô, alguns cultos, alguns atos, né? Por exemplo, de retirada de alguma coisa que foi oferecida ao orixá, etc. Tem outros nomes, tem outras formas de ser feitas. E é isso, basicamente é isso. A gente tem uma tradição um pouco diferente. Mas mesmo assim, ela ainda tem muito do Nagô da Bahia, o Nagô conhecido na Bahia, conhecido, né, por aqui. A gente tem muito ainda disso. E a nossa tradição
por mais que seja diferente, ela segue também algumas coisas básicas que toda a tradição iorubá deveria seguir, principalmente nas cantigas, né, que pra gente é toada, em muitos dos fundamentos e etc. Outra coisa diferente na nossa tradição é exatamente o Meridilogum. Os nossos Odus, eles têm outros nomes, salvo alguns Odus, por exemplo, vamos lá, Edionilé, Edilache, Borá, e eu acredito que só, porque o restante, todos os Odus, são nomes diferentes. Eles têm um nome específico dentro do Nagô. Então ele não se chama Ofun, não se chama Oxê, não se chama Worin. Eles têm outros nomes. E a forma em si de caídas é diferente da forma da gente ver, da forma da gente tentar resolver e da forma que é feita dentro do Nagô é diferente. Já no jeito de Nagô, os Odus, eles são mais parecidos mesmo com os tradicionais Worin, Oxê, Ejonilé, né? Então eles são mais parecidos. Muda-se alguma coisa numa palavra de um de outro, mas no Nagô é bem diferente. Meu pai, ele jogava os búzios mais no Nagô e era totalmente diferente os Odus dele. Os Odus que existem no Nagô, né, eles indicam os orixás, etc. Tanto que é difícil você achar um Odu que indique Euá dentro do nosso Meridilogum. Também era difícil de achar um Odu que indicasse Obá. Então, né? Essa tradição sendo diferente, muitos filhos de Xangô, muitos filhos de Ansan, muitos filhos de Ogum, a gente tem dentro da tradição Nagô. Então, essa questão daqueles orixás raros, que hoje até inventam, né, as qualidades, etc., não tinha tanto não. E alguns orixás do Nagô, o que chamam de qualidades ou de caminhos, são bem diferentes de outros. Nós temos alguns caminhos de orixás que eles são específicos do Nagô. Se a gente consegue ver em alguma outra tradição, é raro. São tradições, às vezes, até mais antigas, que a gente consegue ver uma qualidade, por exemplo, daquele orixá, um caminho daquele orixá em outras tradições. Então, nós temos as qualidades, etc., de orixás também um pouco diferentes. Eu sei que a gente vê sendo feito várias qualidades aí que não existiam no Nagô. Aliás, vários orixás até, né? Mas qualidades também que não existiam no Nagô a gente está vendo, né? Algumas casas fazendo. E nessa questão eu vou até me abster de comentar qualquer coisa. Mas, né? É isso. Eu espero que tenha sido informativo, que as pessoas possam conhecer um pouco mais da minha tradição, né? E, no caso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo. Se for possível, a gente responde. Se não for, também a gente não vai poder responder, mas se for possível, a gente responde sim. Muito axé, colofé, motumbá, mucuyu. Muito axé para todos.